professor Olavo Ferreira. Olavo é ex-colega da UNB, ex para mim, porque ele continua lá. Ele é um pesquisador na área de mecânica estatística, mas também desenvolve atividades junto com o grupo de ensino. Então, vamos ouvir o que ele tem a nos dizer, Olavo. Ótimo. Muito obrigado, professor Álvaro. Muito bom estar aqui, poder vê-lo novamente. Agradeço o convite. Eu escrevi em inglês, vou falar em português, mas escrevi em inglês porque aqueles que não acompanham o português poderão acompanhar uma parte, né? O meu interesse específico aqui tem a ver com a minha atual atuação, que é o que eu estou chamando de contexto. Então, eu vou primeiro passar a vocês o contexto das preocupações que estão por trás desse trabalho e, em seguida, eu desenvolvo propriamente o tema. Na verdade, atualmente eu estou como coordenador, eu e o professor Marcelo, estamos como coordenadores do programa de mestrado nacional, profissional em ensino de física. Esse aqui. Eu estou também como coordenador do ensino à distância na física e o professor Marcelo como coordenador de toda a universidade de ensino à distância. Então, nós temos tido muito contato, não apenas com professores do ensino médio, no âmbito do MNPF, como na parte de formação destes professores também, em âmbito de graduação. Então, para quem não conhece, vou mostrar esse contexto aqui, né, que é o programa de mestrado profissional, nacional profissional em ensino de física. Ele é um programa de mestrado para professores de física que já atuam tanto na rede privada quanto na rede pública. E eles servem tanto em nível de ensino médio como fundamental 2, principalmente. Ele exige que o aluno escreva uma dissertação final que contém um produto educacional, que é um texto instrucional que ele vai necessariamente, por isso ele tem que ser um professor atuante, ele vai necessariamente aplicar em um contexto de aula concreto. Tá? Bom, isso é importante porque essa dissertação tem que ter uma estrutura, tá? E basicamente, podem haver algumas variações, mas a estrutura dessa dissertação é que ela tem uma introdução em que o aluno, né, o mestrando, tem que dizer por que ele quer ensinar determinada coisa, uma revisão bibliográfica dizendo se aquilo já foi ensinado, de que maneiras aquilo foi ensinado, até para dizer em que sentido o que ele está propondo leva adiante esse ensino. As referências teóricas, que é exatamente onde eu vou me ater mais. Tá? Então, baseado em que você quer ensinar dessa maneira esse tópico. Tá? E a metodologia, que é como é que você vai, então, ensinar para que os seus referenciais teóricos fiquem espelhados na sua sequência didática. A sequência didática é como é que eu vou ensinar, quais são os passos que eu vou adotar para que o meu referencial teórico se veja implementado junto ao produto, o texto instrucional. Tá? Então, o texto é basicamente o conteúdo a ser ensinado, que é o que responde a isso daqui, mas a sequência didática é o que faz o link entre as referências teóricas, via metodologia, as referências teóricas, e o conteúdo propriamente dito. Então, isso daqui é bastante importante. É isso daqui que concretiza isso daqui através da metodologia. Tá? Ótimo. Isso aí é basicamente o que é uma dissertação no âmbito do mestrado profissional. Ok. Mas o que normalmente acontece, tem acontecido com os nossos alunos? Até por serem professores já com alguma formação,
pelo menos com a graduação, alguns até com especialização, normalmente eles já se consideram em condições de escrever a sequência didática e o produto instrucional antes de escrever as referências teóricas e a metodologia. Então, eles chegam normalmente com um produto já na cabeça, a maneira como eles vão apresentar o produto, e aí, o que eles fazem? Eles tentam, então, rapidamente ver uma referência teórica para enfiar o que eles já têm na cabeça dentro da referência teórica. Isso, obviamente, é totalmente equivocado. Tá? Então, nós temos encontrado trabalhos que são verdadeiros Frankensteins, em que você vê claramente que o cara já tinha tudo pronto, e depois de tudo pronto, eu vou falar, bom, agora quem é o teórico que eu posso usar para botar isso aqui dentro? E isso acaba vindo de uma percepção bastante comum de que eu não preciso desse negócio de referência teórica nem nada, porque eu já sei dar aula. Eu já sou um professor, sei dar aula. Então, esse negócio de referência teórica, estruturação de sequência didática, isso daí é bobagem. Mas se é bobagem, então, para que está fazendo um mestrado profissional? Se um mestrado profissional, na verdade, quer ensinar isso. É isso que ele quer ensinar. Ele não quer ensinar física. O mestrado profissional não é um mestrado que vai te ensinar nova física. Ele vai te ensinar a ensinar física. Tá? Então, se você já sabe, vai fazer outra coisa. Tá? Ok. Bom, claro, tem aquele negócio de ter um diploma, mas estou tirando isso, tá? Eu não estou considerando aqui, não. Então, tá bom. Então, essa postura frente ao mestrado profissional, em particular, geral, mas em particular, frente à própria dissertação, ela causa esse problema, que é um problema de adequação. E esse problema de adequação, essa percepção de que tudo isso daí é só pro forma, ou seja, como existe uma estrutura formal que eu tenho que obedecer e que inclui as referências teóricas, e como eu nem preciso disso, porque eu já sei ensinar muito bem, o que eu faço? Eu trato aquilo ali como se fosse uma coisa, uma obrigação a ser cumprida de qualquer jeito, tá? Sem cuidado, sem profundidade. Então, por conta dessa percepção que eu mencionei, as referências teóricas são tratadas de maneira perfunctória, são tratadas de maneira superficial, pouco interessada, né? Sem atenção, sem cuidado e tudo mais. Elas, geralmente, a pessoa escreve, vou pegar um autor aí pega Ausubel, que é muito comum, pega Vygotsky, pega Paulo Freire, e por aí vai. Né? Tanto faz. Não vai usar mesmo. E isso é feito só para que você obedeça uma regra formal. Então, você acaba com uma dissertação que não tem coesão, não tem consistência, não tem coerência. Porque você não vê espelhado no texto da dissertação os elementos formais que eram aqueles necessários para dar a ela confiabilidade. Não apenas confiabilidade no sentido técnico, no sentido teórico, mas confiabilidade no sentido da capacidade de você verificar o alcance das suas colocações, a validade do seu método e uma série de outras coisas. Tá? Porque são nas referências teóricas que você, de certa maneira, monta as estruturas de validação do seu produto. Então, se essa estrutura teórica está comprometida, as próprias análises dos resultados e, por conta disso, a validação da aplicação do seu produto, elas também vão estar comprometidas. Tá? E uma coisa que tem acontecido, aí sim chega no ponto em que eu queria, que uma coisa que tem acontecido muito nesse processo de um olhar
superficial para os referenciais teóricos, é que os alunos usam, muitas vezes, teorias de aprendizagem psicológica como se elas sozinhas pudessem dar conta do processo de ensino e aprendizagem no contexto concreto de sala de aula. Então, o cara pega, por exemplo, um Ausubel, e ele acha que o Ausubel sozinho vai dar conta disso. Então, ele monta um produto baseado no Ausubel, sem que haja uma mediação entre essa teoria psicológica de aprendizagem e o contexto de sala de aula. Então, isso é um problema sério, porque a verdade é que essas teorias de aprendizagem, de caráter psicológico, elas são muito amplas, muito gerais. Elas são desenvolvidas num âmbito, inclusive, descritivo. Se você pegar uma teoria que não seja cognitivista, pegar aí uma teoria behaviorista, por exemplo, ela nem sequer está se referindo ao ser humano. Ela está dizendo, por exemplo, como um coelho ou uma abelha aprendem. E você não pode achar que você vai conseguir fazer uma generalização ou uma particularização disso para um contexto de sala de aula. Esse não é o interesse de uma teoria psicológica. Ela está interessada nos processos de aquisição de conhecimento, de aprendizagem. Tá? Então, essas teorias, por conta disso que eu mencionei, elas são de caráter bastante abstrato e estão muito, muito longe da concretude da sala de aula. Elas vão precisar, na verdade, e essa é a tese central do trabalho, de teorias da educação. Porque teorias da educação são prescritivas. São elas que vão dizer, olha, faça isso daqui, para que aquilo que você viu na sua teoria de aprendizagem, de cunho psicológico, se verifique. Tá? Então, nós vimos aqui, em vários momentos, abordagens de caráter de teoria educacional, prescritivos. Por exemplo, ensinar através de problemas. Essa é uma posição que é de cunho educacional. Ela propõe, ela prescreve uma forma específica de se ensinar. Agora, bom, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Em outro momento, na palestra anterior, se falou, por exemplo, da questão da capacidade de você motivar os alunos. Então, essa é uma outra abordagem, talvez um pouco diferente da que eu mencionei, que vai dar uma importância a aspectos diferentes da outra perspectiva. Ao dar aspectos diferentes, vai montar uma metodologia diferente de acesso. E essas coisas têm que ser validadas, têm que ser comparáveis. Mas isso só pode ser feito se houver, da parte de quem está usando, sistematicidade. Porque é através dessa sistematicidade que eu vou construir estruturas de comparação, para verificar qual que é melhor. Porque nós, no final das contas, queremos isso. Esse negócio de, eu vou na intuição, raramente funciona. E nunca é verificável, né? Porque como é por intuição, você não só não verifica se funciona, mas também não verifica que não funciona. Então fica tudo numa boa. E quando não funciona mesmo, quando é óbvio que não funciona por conta de altos índices de reprovação, seja em concursos externos, né, como, por exemplo, o Enem, que seja, ou seja, ou mesmo internos, né, por provas e tudo mais, você fala, não, o aluno tem condição, chegou até mim sem condições de aprender o que eu estava querendo ensinar, então não fica fácil fazer tudo isso aí. É falso isso? Não sei. É verdadeiro? Não sei também. Porque não tem sistematicidade nada daquilo. Aquilo é achismo. Então, o mestrado profissional, o que ele tenta fazer é justamente eliminar o achismo. Criar uma estrutura bem definida, ampla o suficiente para que caibam ali várias propostas possíveis,
mas também criar um espaço de comparação, um espaço de validação. Essa validação geralmente é feita através de pesquisa qualitativa. Eu teria muito a dizer sobre a maneira como as pesquisas qualitativas no MPF são utilizadas, que é um outro problema. Mas aí é demais, vamos ficar só nesse por aqui. Mas também há um uso muito equivocado das pesquisas qualitativas, que não são o métier do físico, são o métier muito mais das ciências sociais, e que são muito mal utilizados por nós físicos. Mas deixa para lá, porque senão enrola demais. Então, no final das contas, é interessante ver até que ponto teorias da educação, que têm esse caráter prescritivo, elas podem se unir, agregar com teorias psicológicas que intentam dizer como é que a aprendizagem se dá num organismo, em particular, se é cognitivista, em particular em nós, seres humanos, para formar um referencial teórico adequado para a apresentação do material instrucional que foi pretendido. Então, que essa parte, ela é formal, ela não depende de conteúdo. Esse é outro problema também que sempre aparece nas dissertações. O cara está falando do referencial teórico e quer começar a falar do conteúdo que ele vai ensinar. Não pode. Por quê? Porque aquilo ali tem que servir para qualquer conteúdo. É um elemento estrutural e estruturante da sua dissertação. Ok. Bom, o que era desejável é que você fizesse com que a sua teoria educacional conversasse com a sua teoria de aprendizagem. Então, o âmbito da educação conversasse com o âmbito da psicologia. E, na verdade, nesse processo, ambos pudessem, inclusive, sofrer eventuais alterações. O exemplo que eu vou tratar aqui é de uma teoria psicológica, que é a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, e de uma teoria educacional, que é a da filosofia para crianças e adolescentes do Lippmann. E, na verdade, eu vou tentar mostrar como é que é possível que você construa uma estrutura, um círculo virtuoso com relação a isso. Tá? De tal maneira que a teoria da educação consiga pegar os elementos fundamentais da teoria de aprendizagem e trazê-los para próximo da sala de aula através de propostas específicas e concretas de como ensinar, para fazer valer aquele tipo de aprendizagem que é pressuposto pela teoria de aprendizagem. Tá? Então, esse seria o ideal de um referencial teórico, qualquer que sejam os autores escolhidos. Pode pegar Vygotsky, pode pegar quem quiser. Tá? Então, tudo bem. Então, é aqui que entra o elemento central da nossa apresentação, que é onde eu vou tentar mostrar como isso, concretamente, como isso se dá. Então, eu já venho trabalhando com essa parte, principalmente com esses dois teóricos há algum tempo, e já há algum tempo eu tinha essa percepção de que esse cara sozinho era insuficiente, e esse cara sozinho ficava sem fundamentação. Tá? E, então, em algum momento, de uns 2 ou 3 anos para cá, eu comecei a trabalhar com esses dois, talvez porque o Matthew Lippmann, ele trabalha com uma parte de filosofia, né, e é uma parte que eu tenho algum conhecimento. Então, foi uma coisa que me chamou também. O fato de ele trabalhar com criança mesmo, Fundamental 2, até 1, mas também adolescente, isso também me chamou a atenção. Então, eu vou apresentar esses dois autores como sendo um exemplo de como eu posso fazer conversar teorias de aprendizagem e teorias de educação. Tá? Eu fiz isso através
de mapas conceituais. Então, eu vou apresentar inicialmente, logo na sequência, um mapa conceitual bem simples, tá? Da teoria do Ausubel. Eu não tenho nenhuma pretensão de que ele seja um mapa conceitual que visite todas as particularidades da proposta do Ausubel, de teoria de aprendizagem significativa. E em seguida eu vou apresentar como é que mantendo o mesmo mapa conceitual, como a teoria do Lippmann pode se agregar a essa estrutura de aprendizagem significativa, de psicologia mesmo, propondo uma aproximação com o contexto de sala de aula. Então, eu fiz isso de tal maneira que ficasse relativamente claro essa ideia de como elas podem se juntar umas com as outras. Tá? Então, aqui nessa transparência, eu vou fazer um percorrimento desse grafo aí para tentar mostrar mais ou menos como funciona a abordagem de Ausubel dentro daquela perspectiva não exaustiva. Tá? Então, a ideia, eu já usei mapa conceitual um pouco disso também. Então, a ideia, o conceito fundamental, o Ausubel é um cognitivista, é um construtivista também. Tá? Isso é importante, porque o Lippmann também é. Não adianta você tentar pegar um cara da educação que tem uma visão no âmbito psicológico completamente diferente daquela do referencial de teorias de aprendizagem. Tá? Então, eles conversam bem, isso é uma coisa importante. Então, o conceito fundamental é de estrutura cognitiva. Só um minutinho aqui, porque senão nós vamos ficar no meio da palestra. Tem tomada ali? Pois não. Então, o conceito fundamental é o conceito de estrutura cognitiva. É em cima dessa estrutura que vai ser construído todo o outro esquema de aprendizagem do Ausubel. Ok, então, o que o Ausubel vai dizer é que numa estrutura cognitiva, principalmente aquela de um aluno que não esteja no jardim de infância, e mesmo nesse, ela tem alguns conceitos já, que foram adquiridos pelo próprio viver, não só pela aprendizagem aprendizagem em sala de aula, mas pela própria existencialidade da pessoa. E que esses conceitos, então, eles são os chamados subsunsores. São as âncoras cognitivas que um processo de ensino e de aprendizagem tem que utilizar para poder incorporar novos conceitos nessa estrutura cognitiva. Então, a estrutura cognitiva, ela tem elementos, que são basicamente conceitos, e que eles são, para que haja uma aprendizagem significativa desses novos conceitos, são importantes para que eles sirvam, então, como ancoragem desses conceitos. O que eu vou dizer é o seguinte: se você não tivesse os conceitos subsunsores, você não consegue aprender nenhum conceito de forma significativa. Esse é um ponto importante da teoria. Isso significa o seguinte: que se você vai adotar esse cara aqui como a estrutura psicológica subjacente do seu referencial teórico, você, em algum momento na sua sequência didática, tem que colocar como você está fazendo o levantamento desses subsunsores. Senão você está adotando outra coisa. É por isso que não funciona o cara escrever a sequência didática e depois tentar enfiar aqui dentro. Tá? Ok. Então, qual seria a contraposição a uma aprendizagem significativa? A aprendizagem significativa se contrapõe a uma aprendizagem mecânica, que é considerada arbitrária, justamente porque ela não é alicerçada em nenhum subsunsor, em nenhum conceito existente na estrutura cognitiva do aluno,
E é basicamente, por ser arbitrária, é basicamente fundada na noção de memória, de memorização. Que, se nós pensarmos bem, é a prática mais usual. Então, se alguém adota uma perspectiva como essa, e que está, portanto, tentando desenvolver uma aprendizagem que seja significativa, não faz sentido não levantar os subsunsores para saber se isso daqui está realmente acontecendo ou se ele continua nesse plano aqui. Há critérios de validação, eu acho que eu nem coloquei isso aqui, há critérios específicos de testagem para saber se uma aprendizagem foi significativa ou não. Por exemplo, você tem que pegar, vamos supor que eu queira ensinar um tema, átomo de Bohr. É um tema específico, pode ser ensinado. Os conceitos envolvidos na aprendizagem significativa do átomo de Bohr, para que eles possam ser verificados como de fato tendo sido aprendidos significativamente, eles têm que ser colocados em situações, problema para os alunos, os aprendizes, que sejam diferentes e que exijam articulações diferentes dos conceitos envolvidos. De tal maneira que você consiga perceber se aqueles alunos conseguem articular as árvores conceituais que eles montaram, as inter-relações conceituais, de tal maneira que eles consigam resolver problemas que são inesperados para eles. Porque se eles só conseguem resolver problemas que são esperados, que é o chamado cursinho, né? A física de cursinho, você continua ensinando desse jeito aqui, que é a aprendizagem mecânica, baseada em memória e memorização. É verdade que o Ausubel vai dizer que, algumas vezes, essa aprendizagem mecânica é necessária porque faltam, de maneira radical, os subsunsores para começar uma aprendizagem significativa. Isso é bem difícil de acontecer, mas pode acontecer, e aí você, aprendendo o tranco, né? Você coloca um pouco de conhecimento na base da memorização, e a partir daí você então tenta alicerçar esses novos conhecimentos em cima de subsunsores que você colocou lá dessa maneira. Pode acontecer também, tá bom, eu disse então que, ao contrário dessa aprendizagem mecânica, que é baseada em memória, a aprendizagem significativa é não arbitrária, ao contrário dessa, porque justamente ela usa os subsunsores e, portanto, elas se relacionam com a estrutura cognitiva do aluno. Veja que elas não necessariamente se relacionam com as dimensões sentimentais, etc. Isso daqui não significa dizer, por exemplo, que a abordagem de Ausubel tem relação imediata com a questão da motivação. Mas ela aponta para isso daqui na medida em que ela cria uma dimensão de não arbitrariedade entre o indivíduo e coisa. Então, eu posso criar uma teoria da educação, ou posso usar uma teoria da educação, que é baseada nesse conceito de motivação, e que vai acrescentar coisas aqui, de tal maneira a fazer com que essa não arbitrariedade se transforme em uma coisa um pouco maior, que é a motivação. Esse é um ponto que eu queria mencionar. Em outros momentos, se você trabalha com uma ideia de que física deve ser ensinada a partir de problemas, você já está pressupondo que os problemas são suficientes para criar essa motivação. É um pressuposto a mais de uma teoria de educação baseada em nenhum outro conceito. Tá? Bom, o que acontece é que muitas vezes esses subsunsores existem, ou seja, os conceitos são, você vai ensinar onda. O cara tem uma noção do que é onda, onda de rádio, onda elétrica, alguma coisa assim, não sei, onda de calor, onda de praia, né? Mas eles não estão totalmente prontos para fazer a ancoragem que você quer, porque o tema talvez esteja um pouquinho distante
desses subsunsores que ainda estão no nível muito intuitivo. Então, quando você faz isso, é necessário que você lance mão dos chamados organizadores prévios, que vão preparar os subsunsores para a aprendizagem significativa. Tá? Então, isso aqui é muito importante nessa teoria, porque aí você tem que ter o quê? Você tem que fazer o levantamento dos subsunsores, ver se esses subsunsores são suficientes para a aprendizagem dos novos conceitos. Se não forem, você tem que, então, criar mecanismos de organização prévia dos subsunsores para prepará-los primeiro para a aprendizagem dos novos conceitos. Tá? Pois não. Pois não. Uhum. Isso. Isso. Numa situação como essa, a parte em que o Ausubel está se referindo, nesse momento que eu estou mencionando aqui, é a parte de quem montou o material. Ou seja, o material mesmo, as perguntas. Ou seja, pela pessoa que montou as perguntas, ele não tem como ser uma pessoa que vai levantar subsunsor, porque é um órgão externo que está fazendo uma pergunta para um conjunto grande de pessoas. Então, ele faz pressupostos. O pressuposto dele é de homogeneidade da amostra. Então, ele vai dizer o seguinte, que pessoas que têm tais pré-requisitos têm subsunsores para resolver esses problemas e rearticular os conceitos de maneira significativa. Então, do ponto de vista do elaborador, isso daqui é pressuposto. Cabe aos professores, então, por exemplo, se você trabalha com alunos que vão fazer essa Olimpíada ou a Olimpíada de Astronomia ou coisas desse tipo, verificar que tipo de questões são feitas, em que nível elas são feitas, verificar nos alunos que você com os quais você está trabalhando, se há nesses alunos subsunsores para aprender os conceitos que são veiculados normalmente nas perguntas. Se não tiver, montar organizadores prévios para ensinar de maneira significativa esses conceitos para que ele os aplique no contexto das perguntas. Você vai ter a resposta que você conseguiu fazer isso se, no momento em que eles forem expostos àqueles problemas, que certamente vão estar articulando esses conceitos que você ensinou de maneira diferente, geralmente a Olimpíada tem isso como objetivo, na verdade, se eles conseguirem resolver efetivamente o problema. Aí você tem a sua resposta objetiva de que você ensinou de maneira significativa os alunos. Então, tem aqui uma parte, que é a parte, no caso específico de uma testagem externa, você tem a parte daquele que constrói o instrumento de perguntas e respostas, a prova propriamente dita, e o trabalho daqueles que fazem toda essa preparação dos alunos. Aí sim, tudo isso daqui é feito por quem está preparando o aluno. Tá? Então, é nesse sentido que está aqui. Mas é diferente quando você é a pessoa que prepara e pergunta. Que você prepara não só a parte instrucional, como a parte verificacional. Tá? Ok. São.
Sim, exatamente. Esse ponto é muito importante porque ele aponta justamente para aquilo que eu justamente estou querendo apontar aqui, a insuficiência desse modelo. Ele é insuficiente, ele está bonitinho, você entende o que está querendo dizer, mas a concretude da sala de aula coloca em questão certos elementos que o modelo não foi preparado, porque ele é um modelo psicológico, abstrato, ele está longe da sala de aula. E é aí que eu vou, quando eu apresentar o Lippmann, esses elementos vão ser, então, incorporados, que é uma teoria de educação que se agrega, que se acopla a essa estrutura psicológica. Sim, ele é, eu acredito, é. Eu não gosto muito dessa palavra universal. Eu diria o seguinte, que ele é estrutural. Então, como estrutura, ele é capaz de se ajustar, porque como ele é um modelo de aprendizagem, esse é um ponto importante. Como ele é um modelo de aprendizagem, pode ser que certas técnicas de apresentação de um determinado tópico não sejam adequadas para determinada área, por exemplo, ciências humanas. Eu certamente não vou dar aula para ciências humanas do mesmo jeito que eu dou aula para um físico. Mas isso não significa que o modelo estrutural, psicológico que seja atrás não seja válido para esses dois campos. Né? É nesse sentido. Então, eu só não diria universal, porque isso aqui, no final das contas, é uma escolha. É uma escolha, quem aqui já mexeu com psicologia sabe que os psicólogos odeiam. Tá? Então, o cara que faz psicologia cognitiva odeia o behaviorista, que odeia o cara da psicanálise, que abomina o cara, e por aí vai. Tá? Então, mas dentro da proposta cognitivista, isso é um modelo razoavelmente geral. Geral, não universal. É geral, é um modelo geral, estrutural. Tá? Então, a partir daí, o que o Ausubel vai fazer? Ele vai falar, ele vai falar dos processos de aprendizagem que aparecem. A aprendizagem pode ser representacional, ou seja, baseada em símbolos e tudo mais. Ela pode ser conceitual puramente, ela pode ser proposicional, baseada em proposições. Ele vai falar que existe, quando os subsunsores entram em contato com os novos conceitos, ambos se alteram. Tá? Existe uma conformação entre o conceito de espera e o conceito de apresentação. Eles não mantêm a identidade inicial deles. Essa mudança, ela é feita por um processo de assimilação. Essa assimilação pode ser feita por diferenciação progressiva do tema, que vai se diferenciando à medida em que vai entrando em contato com os subsunsores, ou por integração, quando você faz uma síntese desses dois elementos. Essa mudança também pode ser baseada numa relação superordenada entre o subsunsor e os novos conceitos. Quando os subsunsores superordenam os conceitos novos, ela pode ser subordinada, quando é a inversa, ela pode ser combinatorial, só que isso aí é relevante para a teoria da educação. O que eu quero saber? Se eu estou ensinando, tem a ver com superordenação, subordinação, isso é irrelevante. Tá? Então tem uma parte aqui, uma vasta parte, e olha, isso aqui é um resumo, eu diria até um pouco grosseiro da abordagem do Ausubel. Eu tentei fazer uma coisa o melhor possível, mas se eu fosse incluir tudo aqui, não caberia na transparência. Então, no slide, né, transparência, tá, vocês entenderam. Desconta aí a idade. Mas então, mesmo assim, você vê que há amplas partes disso daqui que, do ponto de vista do ensino, propriamente dito, não são relevantes. E há outras aqui que não são suficientes. Então, sem uma teoria do ensino, isso daqui não vale nada. Para nós, professores. Tá? Para nós. Para um psicólogo, certamente, que está ótimo isso daí. Tá? Ok, então, vamos a Lippmann. Aí, o que eu fiz? Eu apaguei, pus em branco tudo aquilo que eu achei. E vejam que agora são escolhas, tá? Do que eu vou apagar, do que eu não vou apagar. Então, eu fiz as minhas, tá bom?
baseado na minha experiência. E o amarelinho claro é o que eu mantive do Ausubel, e o amarelo escuro é o que o Lippmann vai introduzir. Então, o Lippmann subscreve de maneira... É automática, na verdade, ele é um cognitivista, então ele nem entra muito nisso daqui, ele nem quer saber muito disso daqui, tá? Mas você percebe que ele subscreve, de certa maneira, esses elementos que estão mantidos aqui. Mas ele vai dizer o seguinte, ó, a minha experiência é que os alunos que chegam nas universidades não conseguem pensar. Não conseguem pensar direito, não conseguem pensar logicamente, não conseguem dar às suas ideias um encadeamento adequado. Inclusive, ele sugere toda uma parte de lógica, mas aí é mais Lippmann do que tudo. E o que ele vai dizer é o seguinte, aí o Lippmann vai trabalhar a partir da ideia do pensamento, tipos de pensamento. E ele vai dizer, olha, você tem que, para você pode aprender significativamente e não conseguir fazer nada com aquilo. A não ser resolver problemas dentro do escopo daquilo que você aprendeu. Mas eu quero mais que isso. Tem a ver com a dimensão da sociedade, da dimensão política e tudo mais. Eu quero um cara que seja capaz de ter um pensamento crítico e não apenas um resolvedor de problemas. Tá? Porque o pensamento crítico, por exemplo, ele é muito importante, pensando especificamente na física, em momentos revolucionários, usando o Kuhn. Em momentos revolucionários, o problema vai ser resolvido, não pode ser resolvido dentro do escopo antigo. É por isso que chama de momento revolucionário. Então, se você está dentro, por exemplo, você está lá em 1900 já está bom, e em algum momento você é um Planck, você em algum momento vai precisar disso aqui, ó. Senão você não sai do lugar. Você vai precisar de ter um pensamento crítico sobre aquilo que você sabe. Por exemplo, que é a radiação contínua. Você vai ter que ter um pensamento cuidadoso de verificar se com essa ideia não é possível você continuar explicando o fenômeno. E você vai, no final das contas, ter um pensamento criativo. De dizer, não, é discreto. E ver o que dá. Tá? E é isso que o Lippmann, essas três qualidades aqui, que o Lippmann vai agregar ao sistema psicológico de aprendizagem do Ausubel, chamando do pensamento de ordem superior. E aí o Lippmann puxa um conceito que não é explorado na abordagem do Ausubel, que é o conceito de habilidades. A pessoa, para poder ter isso daqui, ela tem que ter habilidades. A habilidade não entra nisso daqui. O único momento em que você pode pensar é que aqui dentro tem uma noção de habilidade muito, muito incipiente, que é a habilidade, que eu já mencionei aqui, de articular os conceitos de forma diferente. Mas isso não significa necessariamente um pensamento crítico, um pensamento criativo, nem um pensamento cuidadoso. Ainda que isso esteja mais ou menos relacionado. Tá? O que o Lippmann vai fazer com a teoria dele é explicitar isso. E ele vai dizer, não, você tem que ter habilidades. E essas habilidades são habilidades de raciocínio. Então, ser capaz de fazer inferências, tirar conclusões. Não necessariamente isso está aqui. Aliás, não está aqui. Essa habilidade não está aqui. Ela é pressuposta aqui, mas ela não está lá. E você tem que ter uma capacidade, uma habilidade para formar conceitos. Então, criar relações conceituais que não estão lá, você precisa construir a partir do que você sabe. Você tem que ter habilidade de investigação, encontrar soluções para problemas teóricos reais, concretos. E você tem que ter uma importante também, que é tradução. É a capacidade de você escrever um problema nas suas próprias palavras. Ou seja, trazer aquele problema que está explicitado de uma maneira formal, genérica, e colocar de uma forma que seja familiar para você. Isso nem sempre é verdade. Por exemplo, numa situação como essa,
de uma prova externa, aquilo é colocado de maneira genérica, né? E a pessoa pode chegar e falar assim, ele está querendo dizer isso. Por exemplo, quando numa prova de física você faz um desenho, de certa maneira você está fazendo uma tradução. Você está trazendo aquele problema para próximo de você, para a sua compreensão particular daquele problema. O seu desenho provavelmente vai ser diferente do desenho de outras pessoas. Mas você está fazendo uma tradução. E aí, bom, tudo bem, tem que ter tudo isso. Mas como é que você vai implementar isso? Como é que você vai concretizar isso dentro da perspectiva do Lippmann? Na perspectiva do Lippmann, você vai fazer isso, implementar, desenvolver essas habilidades que levam ao pensamento de ordem superior através das chamadas comunidades de investigação. Então, por exemplo, nas comunidades de investigação, você tem uma turma toda envolvida com um tema particular que está sendo investigado, e essas pessoas vão tentar, geralmente esse tema é apresentado como um problema, ou alguma coisa do tipo, e essas pessoas vão, então, discutir, a partir dos seus conhecimentos prévios, as suas soluções particulares, e, portanto, vão começar a desenvolver isso daqui, do problema que foi mencionado. Então, esse elemento de comunidades de investigação é o elemento central da abordagem do Lippmann, que visa, a partir dele, dar forma, concretude a esses elementos aqui. Aí volta naquela questão que foi levantada aqui. Ou seja, no momento da sala de aula, você tem variabilidades. A ideia lippmanniana, que a gente pode concordar ou não, mas eu estou aqui fazendo a exposição da perspectiva dele, é que a comunidade de investigação ela tem uma característica interessante, é que ela seria autopoética. Ela seria fechada, na medida em que ela consegue, ela tem uma dinâmica de tal maneira que ela ajusta, através da dialogia, as várias propostas, né? Então, as comunidades de investigação, elas servem, de certa maneira, também como organizadores prévios dos subsunsores dos alunos. Ou seja, os alunos chegam num determinado tema. Vou pensar como proposta aqui, uma bem doida, tá? E eles chegam num determinado tema sem, evidentemente, os conceitos necessários para... Lembre-se que eu falei que eles são construtivistas. Sem os conceitos necessários para resolver aquele problema, porque senão não faria sentido. Nem a apresentação do problema faria sentido. Só que quando eles são colocados num contexto de uma comunidade de investigação, o elemento de dialogia vai funcionar como organizador prévio na medida em que eles vão estar fazendo inferências, mas vendo inferências serem feitas. E seria mais ou menos... Bom, o Lippmann ele tem uma... Não, é a própria sala de aula. O Lippmann diz o seguinte, você tem que, de certa maneira, pelo menos no microcosmo, construir a sala de aula como uma comunidade de investigação. Hoje em dia, a gente vê que tem propostas em que a escola toda é uma comunidade de investigação. Ela se daria... É uma metáfora, né? Claro. Não, isso aqui... eu vou... Bom, certamente que sim. Tem um elemento que não aparece aqui e que vai aparecer na próxima slide, né? Próximo slide, que é o papel do professor também. Que o papel do professor é de desestabilizar esse elemento, ou de estabilizá-lo no caso de terem falta. Ou seja, o professor aqui, que ainda não apareceu, ele tem um papel importante, estruturante, na constituição da comunidade de investigação. Hoje em dia, você já consegue encontrar escolas que eu não digo que eliminam a noção de série, mas ela dilui um pouco essa noção de série, de tal maneira que
a comunidade de investigação é considerada como sendo a escola toda, e alunos mais avançados podem ajudar alunos, então tem toda essa, né, essa possibilidade. E aí você, então, tem uma estrutura em que esses novos conceitos vão ser aprendidos no processo de dialogia mesmo. Tá? Bom, esse primeiro momento aqui é um momento em que há uma teoria de educação sendo acoplada. Eu já fiz no formato de mapa conceitual justamente para essa noção do acoplamento ser explicitado de maneira gráfica. Né? Mas vejam que tem muita coisa aqui que fica de fora. Isso aqui pouco importa. Tá? Isso aqui é pressuposto nesse daqui, e é a partir desse daqui, para o Lippmann, que importa o que você vai desenvolver todos esses elementos aqui. Agora, tudo isso daqui é mantido. Tá? Ok. Mas isso ainda não é suficiente. Né? Você precisa de mais algumas coisas, que são as consequências do acoplamento. Porque no acoplamento, nem a teoria de aprendizagem, nem a teoria de educação ficam imunes. Elas vão se transformar, vão se conformar também a isso. E, na verdade, eu tive que mudar um pouco a estrutura aqui, mas eu mantive aquela ideia. Os amarelinhos claros são Ausubel, os amarelos escuros são Lippmann, e esses rosas aí, lilazes, sei lá, eles são essas consequências das quais eu estou falando. Então, a primeira, mais importante, que já apareceu aqui, essa questão foi importante, é que as comunidades de investigação determinam qual é o papel do professor. O papel do professor é, ao mesmo tempo, de desestabilização e estabilização da comunidade, na medida que ele incita direções e as corrige também quando ele percebe que elas estão indo para uma direção muito absurda. As comunidades de investigação, elas também apontam para uma possibilidade de haver uma vinculação emocional do aluno, que é uma das coisas mais difíceis de se conseguir, que tem a ver com o negócio da motivação, que é você fazer o aluno enxergar o tema de dentro e não de fora. Então, a comunidade de investigação teria o papel de fazer o aluno se envolver naquilo como uma questão importante para ele. Uma discussão que ele quer ganhar, basicamente é isso. Tá? Com base no medo, eu acho que envolve. Eu acho que envolve, não tem jeito, né? Exatamente, não tem como você separar, porque na medida em que você se envolve existencialmente com uma coisa, o medo é uma contingência, né? Não tem jeito. Né? Tem ainda, isso é importante, que essas comunidades de investigação vão usar conceitos, isso aí é específico da abordagem do Lippmann, não necessariamente isso teria que ser assim, mas na abordagem dele o uso de conceitos filosóficos ou de história da física, e que aponta também para a necessidade de uma abordagem interdisciplinar, e que também aponta, tanto essa parte como essa, para a necessidade de se fazer uma boa transposição didática. Isso daqui é bastante interessante, porque uma interdisciplinaridade baseada em mapas conceituais, por exemplo, que é um elemento interessante para ser usado com a abordagem do Ausubel, colocaria conceitos da filosofia e conceitos da física no mesmo plano. Ou seja, existe horizontalidade entre a dimensão filosófica e a dimensão física. De tal maneira que você pode usar aquele mapa conceitual para dar uma aula de física ou para dar uma aula de filosofia. Tentar dar um exemplo rápido aqui. Exemplo meio tosco, mas essas coisas que a gente na hora são sempre assim. Quem acha aqui que a morte é um estado objetivo, do ponto de vista da física? Quem acha que a morte é um estado objetivo do ponto de vista da física? Morreu, morreu. Acabou. Né? Alguém acha que a morte é um estado objetivo, do qual não há volta?
Todos vocês acham que tem volta? Hã? Esse é o ponto. É aí que eu quero chegar. Por isso que é ruim falar num negócio de físico. Né? Mas a ideia é por aí. Tá? Porque, pensa bem, nós estamos na 320 anos antes de Cristo e o Aristóteles afogou. Afogou, morreu, né? Está na Grécia Antiga. O que você faz com um cara que afogou? Enterra. Por quê que você diz que ele morreu? Porque você não conhece nenhum método para trazê-lo de volta. Que é massagem cardíaca, boca a boca, aquela coisa horrorosa. Tá. Aí nós estamos no final da Idade Média e Descartes morreu. Descartes morreu de afogamento? Não. Se ele tivesse afogado como Aristóteles, nós saberíamos trazê-lo de volta. Ele sofreu um ataque cardíaco. Então morreu, né? Em Descartes não dá para fazer isso. Por quê? Porque nós não conseguimos trazer Descartes de volta. Aí, tá. Em, sei lá, 2000, um cara sofreu um ataque cardíaco. Morreu? Não sei. Vamos ver, porque pode ser que dê para trazer de volta. Então, olha só o que está acontecendo aqui. Nós estamos acoplando o conceito de morte a um elemento tecnológico. Morte passa a ser aquele ponto do qual nós não conseguimos mais trazer de volta. Esse é o ponto. Quando você acopla o conceito a uma estrutura que é tecnológica, e a tecnologia é um sistema aberto, hoje em dia nós temos um conceito de morte, chama morte cerebral. Mas já tem gente conseguindo trazer mortos cerebrais de volta. Por que isso é verdade? Porque, rigorosamente falando, a física é reversível. Então, a rigor, não existe um conceito objetivo de morte na física. O estado. Isso. É isso. Não, o conceito do que é morte, não, ele está bem definido. Ele é aquele ponto do qual... Exatamente. Esse é o ponto. Ou seja, se a pergunta, este homem, este ser está morto, a resposta é histórica. Ele depende das suas capacidades de trazer de volta. Então, mas por que isso é assim? Porque, na verdade, você atrelou o seu conceito de estar morto, não de morte, de estar morto, a uma estrutura tecnológica. E a estrutura tecnológica é aberta. Mas por que isso é assim? Porque você tem por trás disso, em princípio, uma física que é reversível. Mas ela é reversível em que medida? Até certo ponto, por conta das probabilidades de você conseguir reverter certos estados. Aí você começa a caminhar para a segunda lei da termodinâmica. Você começou de um assunto que não tem absolutamente nada a ver com a física. E você poderia continuar esse assunto agora, falando em ordens de grandeza, de sistemas físicos, de reorganização do sistema físico, da energia necessária para reorganizar o sistema físico. Mas você poderia pegar e ir para o lado do ser para a morte, de Heidegger. Você pode dar uma aula só de filosofia. Você pode dar uma aula só de física. Mas o que é interessante nessa abordagem é que, pelo fato de você ter adotado uma abordagem interdisciplinar, você conseguiu subsunsores dos dois lados. Aquele cara que não tinha subsunsor da física, talvez consiga entrar no tema pela filosofia. E aquele cara que não tem os subsunsores da filosofia, ou não tenha tanto interesse nisso, talvez consiga entrar pelos elementos da física. Então você ampliou o mapa de subsunsores do seu aluno. E, portanto, a chance dele se envolver emocionalmente com aquilo. Talvez um cara que tenha tido
uma morte mais traumática na família, vá para o lado mais existencial do que o outro, que para ele é irrelevante isso. Muito novo, ainda não viu ninguém morrendo. São maneiras diferentes de você trazer o aluno, que é sempre uma audiência bastante variada, para essa dimensão da adesão à disciplina. A adesão à disciplina é exatamente a dimensão que eu chamei aqui de emocional, mas que pode ser de motivacional também. Então, são esses elementos que podem ser trazidos. Então, só que cada um desses caras aqui, ó, é um mundo. Envolve outras teorias que poderiam ser incorporadas aqui. Tem toda uma teoria para a transposição didática. Tem toda uma teoria, uma discussão sobre abordagens verdadeiramente interdisciplinares e não multidisciplinares. Tem toda uma discussão sobre qual o papel que o professor deve ter. Então, na verdade, isso aqui é muito mais rico do que possa aparentar. Mas, terminando aqui, o que me interessava mostrar é como, primeiro, isso daqui é insuficiente, como a absoluta necessidade de uma incorporação de uma teoria educacional que vai dizer o seguinte: não, o sujeito tem que ter pensamento crítico, ele tem que ter pensamento, ou seja, ela é impositiva, ela é axiológica, e tem que ter um pensamento cuidadoso para que ele possa pensar de maneira de ordem superior. E para isso ele tem que ter essas habilidades. Então você tem que constituir essas habilidades nele. E você pode fazer isso, é uma possibilidade, devem existir outras. Essas outras não são a ideia do Lipp, mas uma delas é essa. Ele tem outras, tá? Eu não coloquei aqui, mas ele tem outras. Através das comunidades de investigação. Porque isso, você volta para a teoria, que é a sua teoria de validação psicológica, de aprendizagem. Porque isso, de acordo com essa teoria, vai facilitar uma aprendizagem significativa. Tá? Então, você tem aí toda uma estrutura, até certo ponto, circular, mas que só ganha validade, viabilidade, se você incorpora a sua teoria de aprendizagem psicológica, uma teoria educacional também, com todas as consequências que ela tem. Então, essa era a ideia que eu queria apresentar. É isso aí. Bom? Obrigado, Olavo. Perguntas, comentários? Amadeu.